Nós temos que abordar hoje uma passagem ultra misteriosa do Evangelho. Portanto, não esperem que compreendam. É um trecho da era atômica. Poderia ser quase compreendido no século XX da era atômica, mas foi escrito no primeiro século. Eu creio que nem na era atômica se vai compreender isto, porque é ultra-atômico. É ultra-atômico. A história da multiplicação dos pães. Todo mundo lê isto há 2000 anos e acha que está tudo certo, mas não compreende nada. Está escrito nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo mesmo. 3 deles assistiram ao fato, não se esqueçam. Mateus, Marcos e João assistiram ao fato da multiplicação dos pães. Lucas não assistiu. Escreveu depois, mas disse que se informou com todas as testemunhas presenciais dos fatos e que ele vai contar está rigorosamente certo, diz Lucas, o médico. Quer dizer, 4 historiadores do primeiro século falam disso. O fato é o seguinte: estava Jesus no lago oriental, no lago de Genezaré, que é o lago da Galileia, onde ele morava quase sempre, num enorme descampado, numa estepe, e era seguido de milhares e milhares de pessoas. Está lá. Por quê? Porque ele falava de um modo como nunca ninguém tinha falado. Todos mundo estavam encantados com o que o profeta de Nazaré dizia. E principalmente porque curava todos os doentes. Curou todos os doentes que lhes trouxeram à presença dele. Sem medicina, sem nada. Só com uma palavra. Às vezes só com uma palavra. Às vezes colocava a mão sobre ele e curava. Não é que todo mundo estava encantado com esse taumaturgo, com este mago, com este homem do outro mundo. E foram atrás dele. 3 dias consecutivos, diz o Evangelho. 3 dias. Alguns tinham trazido consigo algumas provisões de boca, mas no 3º dia acabou tudo. E não largaram o homem. Apesar de não ter mais nada que comer, tão entusiasmados que estavam. Finalmente, no fim do 3º dia, os discípulos de Jesus foram ter com o mestre e disseram: Mestre, despede o pessoal. Há 3 dias que estão contigo, muitos não têm nada que comer. Despede o pessoal. Que vão comprar alguma coisa para comer. Quer dizer, não havia nada. Então disse o mestre: dá-lhes voz de comer. Meu Deus, dá-lhes voz de comer. Diz o texto que eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E dizer ao mestre: dá-lhes voz de comer. Todos ficaram desapontados. Disseram: o que o mestre está dizendo aqui? Onde é que você havia de comprar pão, ele diz, num deserto destes? Não há nenhuma padaria por aqui para comer, para comprar nem carne, nem nada. Aliás, diz o outro discípulo, onde há dinheiro para comprar mantimentos para tanta gente? Temos apenas 200 denários em caixa. Porque eles tinham uma caixa, Judas andava com a caixa. 200 denários são mais ou menos 200 cruzeiros. 200 cruzeiros para comprar pão para 5.000 homens, não dá. Que talvez faz mais de 3 dias. Não tinha mais nada. Essa era a situação. Então Jesus pergunta: quantos pães tendes? Eles disseram: não temos nada. Mas vamos ver se alguém tem alguma coisa. Correram
aquela multidão, e disseram: encontramos um menino que tem numa cestinha 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Aqui. Ele mandou dizer: mande chamar esse menino. O menino apareceu com a cestinha de 5 pãezinhos e 2 peixes fritos. Naturalmente estava com medo que Deus tirasse tudo. Né? Apresentou-se timidamente a ele. E agora vem a coisa inexplicável que aconteceu logo depois. Não é compreensível nem na era atômica, só numa era ultra-atômica. Transformação de luz em matéria. Onde é que se viu isto? Nós sabemos na era atômica que isto é teoricamente possível. Einstein o sabia, outros também sabiam, escreveram nos livros, que a matéria-prima de todas as coisas materiais do mundo é luz. Luz cósmica, não luz solar. Luz cósmica, invisível, não é visível. Que a substância primitiva de todas as coisas materiais que existem no universo veio da luz. Isto é Einstein. Isto são todos os corifeus atômicos que afirmam isto, e é cientificamente certo. Luz cósmica pode ser condensada em energia. E energia pode ser congelado, eles usam estes termos, congelar, frozen energy. Frozen energy é matéria. Matéria é energia congelada. E energia é luz condensada. Termos clássicos dos cientistas atômicos. Bem, isso nós sabemos em teoria, que matéria é um congelamento de energia, e a energia é uma condensação de luz. A última fronteira da realidade é luz. Nós sabemos hoje, pela ciência, que a última fronteira da realidade do universo é luz. Tudo veio da luz. Não da luz solar, mas da luz cósmica, que é difusa por todo o universo sem foco. A luz cósmica é universalmente espalhada e não tem nenhum foco. Mais tarde se formaram focos, Sol, estrelas, etc. Mas a ciência não fala de focos, fala da luz cósmica universal. Quer dizer que tudo veio originariamente da condensação da luz e do congelamento da energia que deu matéria. Isto diz a ciência atômica do século XX. Eu abro o livro do Gênesis, capítulo 1, e encontro a mesma coisa lá. Que coisa estranha! Moisés sabia disto. Moisés, não Einstein, mas Moisés. Moisés viveu 3.500 anos antes do nosso tempo. 1.500 antes de Cristo, mais 2.000 são 3.500. E Moisés escreve logo no princípio do Gênesis: no primeiro dia Deus criou a luz. Não tinha ainda matéria. E no quarto dia ele criou o sol, a lua e as estrelas. O que é isto? Criou a luz. Mas que luz? Moisés faz uma nítida distinção entre luz cósmica e luz solar. Ele diz que no primeiro período Deus criou a luz cósmica. E depois, no quarto período, o sol, a lua e as estrelas. Quer dizer que Moisés já sabia por intuição o que nós sabemos agora por análise científica. Que no princípio havia luz invisível, não condensada em nenhum foco. Bem, quer dizer, Moisés e Einstein afirmam, no fundo, a mesma coisa. Agora, de luz se pode fazer matéria, mas de que modo? Nós nunca fizemos isto. Nós sabemos, em teoria está certo.
E a prática? Seria ótimo se nós pudéssemos fazer matéria, qualquer matéria, da luz cósmica. Pois no Evangelho aconteceu isto. Tá. Aquele homem de Nazaré, aquele profeta de Nazaré, de 5 pãezinhos e 2 peixes, ele fez 5.000 e tantos pães e mais de 5.000 peixes. Está lá no Evangelho, escrito por 4 historiadores do primeiro século. Ele narra um fato assim: quando Jesus chamou aquele menino que tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos, mandou ver aquele menino. Veio. Então, Jesus procede ao processo de materialização da luz cósmica. Materialização da luz cósmica, do espaço. A luz cósmica está em todo espaço, invisível. Como é que ele materializou? O Evangelho dá 2 palavras misteriosas que ninguém compreende. É claro que ele não multiplicou. Nós dizemos a multiplicação dos pães. Bobagem, vocês não podem multiplicar 5 para dar 5.000. Eu quero ver onde está a vossa matemática. Se vocês têm 5, vocês podem fazer 5.000 disto? Bem, podem dividir, mas isso não é multiplicação. Se dividíssemos 5 pãezinhos em 5.000 pedacinhos, daria uma migalha para cada um, mas não dá para fartar famintos de 3 dias de fome. Mas o texto diz que Jesus ofereceu pão e peixe a mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E que depois que estavam todos fartos, ficaram fartos, realmente de barriga cheia. Jesus disse: agora recolhei os pedaços que eles jogaram no chão, porque quando o pessoal come, ela sempre forma por chão no pedaço, para que não sejam pisados aos pés, porque não convém pisar aos pés a comida. Então os discípulos de Jesus saíram e encheram 12 cestos, 12, só com os pedaços que sobraram, está tudo lá. Eu quero saber, como é que vocês podem multiplicar 5 pãezinhos para 5.000 homens comerem e depois ainda sobrar mais do que havia antes? Sobrou mais do que havia antes, sobraram 12 cestos só de pedaços. É o que está dentro do mistério. Nós passamos por cima daquilo, ele multiplicou. Mas eu quero saber, segundo que matemática se pode multiplicar 5 em 5.000? Não existe nenhuma possibilidade. Bem, ele fez um milagre. Milagres não existem. Nós pensamos que o milagre é uma coisa fora das leis da natureza. Não existe nada fora das leis da natureza. Nunca existiu um fato que não estivesse dentro das leis da natureza. Cristo nunca fez um milagre no sentido de ter feito uma coisa que não seja natural. Não existe. Fora da natureza não existe nada. Deus também faz parte da natureza. Deus é a alma da natureza. E a nossa natureza visível é o corpo da natureza. Bem, quer dizer, um tal chamado milagre não existe. Não existe. Seria contra a lógica, contra a matemática e contra a natureza. Não existe tal coisa. Ele não procedeu nada contra a lei da natureza. Ele não fez nada contra as leis da natureza. Fez de acordo com as leis da natureza. Agora aí começa o nosso mistério. Mas por que é que nós não podemos fazer essas coisas se é de acordo em harmonia com as leis da natureza? Porque nós não sabemos nem 10% das leis da natureza. Nós julgamos conhecer a natureza, é pura ilusão.
Nós não conhecemos 10% da natureza. O resto para nós é sobrenatural. Aquele resto que passa dos 10% nós chamamos sobrenatural. Vou fazer um círculo. Imagine que isso seja a natureza. Que isso seja a lei da natureza. Vamos dar o número 100. E aqui tem um segmento igual a 10. Isto é que nós conhecemos da natureza. Este 10, nem tanto. Se eu digo que nós conhecemos 10% da natureza, é muito otimismo. Eu não creio muito. Vamos por aqui 10 que são as leis conhecidas por nós da natureza. E aqui tem 90, entre 10 e 100 ainda sobra 90. Esse 90 nós chamamos sobrenatural. Sobrenatural. Não existe nenhum sobrenatural. Existe só o natural. Mas existe o natural conhecido por nós e o sobrenatural desconhecido por nós. É claro? Se nós conhecêssemos toda a ordem natural com todas as suas leis, nós podíamos fazer muito mais do que fazemos, mas nós não sabemos quase nada. Nós estamos soletrando no primeiro ano de escola elementar as leis da natureza. Estamos soletrando. Não era atômica. Não era atômica. Porque nós sabemos, teoricamente, que luz é a base de todas as matérias. Isto nós sabemos em teoria. Mas se alguém nos desafia e diz, bem, se luz é a base de todos os elementos físicos, os 49 elementos da química, por exemplo, de que são feitas todas as coisas, então por que é que nós não transformamos luz cósmica em matéria? Bem, aí nós estamos diante de um impasse. Nós sabemos em teoria que está certo, mas não sabemos na prática. Porque nós apenas conhecemos a teoria, inteligimos, mas não sabemos. Saber é muito mais do que inteligir. Inteligir é um ato mental, que chamamos conhecer. Mas se nós pudéssemos aplicar a prática de cada dia, o nosso inteligir, o nosso conhecer, e se nós soubéssemos, saber em latim quer dizer saborear, sapere, de que fizemos saber em português, quer dizer, quando a gente saboreia uma coisa, então a gente sabe. Mas quem não saboreia, não sabe. Uma teoria não é saborear, uma teoria não é saber. Uma teoria é uma coisa muito longínqua, muito vaga, mas se nós pudéssemos pôr em prática o nosso inteligir teórico, então nós poderíamos dizer, eu sei. Saber é saborear, quer dizer, tomar na boca e tomar o gosto e nutrir-se daquilo. Isto é saber. Esse homem de Nazaré certamente sabia. Ele não inteligia apenas como nós, ele sabia qual é a relação entre a luz cósmica e a matéria do pão e do peixe, que são matérias. E ele pôs em prática o seu saber. Pôs em prática o seu saber. Isso é que está lá. Quer dizer que houve alguém que realizou praticamente a teoria atômica, de que nós estamos soletrando o ABC no século XX. Isso aconteceu 20 séculos antes. E o que é que ele fez? Os discípulos dele narram muito fielmente todos a mesma coisa. 4. 3 que estiveram presentes e um que colheu os ensinamentos e está com os outros. Todos dizem o seguinte: quando o menino se apresentou ao mestre com a sua cestinha de pão e de peixe, o que é que Jesus fez para
materializar em pão e peixe a luz cósmica do espaço e dar de fartar a 5.000 homens. Então, o que é que ele fez? Duas palavras, como o Evangelho nós temos em grego do primeiro século, alguns foram escritos em aramaico, mas traduzidos para o grego da meados do primeiro século. Vamos tomar o texto grego. O texto latino apareceu muito mais tarde, 3 séculos mais tarde. Mas o texto grego é muito fiel. Diz exatamente como foi escrito no primeiro século. Então, no texto grego estão duas palavras, que eu vou traduzir no seguinte. Jesus ergueu os olhos ao céu. Primeira vez. Primeiro início da multiplicação dos pães. Ergueu os olhos ao céu. Segunda palavra, benzeu o pão. E depois mandou distribuir. Duas palavras. Ergueu os olhos ao céu. Benzeu, o abençoou. Bom, depois ele disse, agora distribuam ao povo. Então vieram os discípulos dele, cada um levou o pão. Primeiro disse Jesus, cuidado, para que todos recebam, e bastante, mande que o povo se sente na relva, em grupos de 50 e 50. Imagina, um bom organizador, porque se mandar distribuir assim, muitos recebiam demais, outros não recebiam nada. Eu disse, faz favor, não distribuir já. Mande o povo sentar-se na relva, no chão. 50 e 50 pessoas em cada grupo. Os discípulos mandaram fazer. Fizeram muitos grupos, de 5.000 homens, 50, muitos grupos. E depois distribuíram cuidadosamente para 50 grupos. Assim deu para todos. Ninguém ficou sem nada. Isso ele mandou dizer. Bem, olhou, ergueu os olhos ao céu. O que quer dizer isto? Vai pedir uma chuva de pão lá das nuvens? Ergueu os olhos para o céu. As nuvens geralmente estão lá em cima. Será que ele vai mandar chover pão e peixe? Não, nada disso. Não manda chover coisa nenhuma. Ergueu os olhos ao céu. É claro que ele não ergueu os olhos físicos do corpo. Isso não se fala. Isso é um modo de dizer. Não ergueu os olhos ao céu lá em cima. Não. Ele ergueu os olhos da alma ao céu do seu interior. Isto é que está lá. Ele ergueu os olhos do espírito ao seu céu, não ao céu lá em cima. O que é isto? Pois ele não tinha dito, o reino dos céus está dentro de vós. Uma vez queriam saber onde é que estava o céu. Todo mundo quer saber onde é que está o céu. Todo mundo pensa que lá em cima e lá embaixo é o inferno. Mas ele não concorda com esta história de que o céu está lá em cima. Porque não há nenhum em cima. O japonês aponta para lá, que diz lá em cima. Os nossos antípodas todos apontam para lá. Em cima é lá. Exatamente em sentido contrário. E embaixo é lá para eles. Quer dizer, não há nenhum em cima. E não existe nenhum embaixo. Tudo isso é coisa muito relativa. Bem, para Jesus o céu não estava lá em cima. Eles quiseram saber onde que estava o céu. Disseram, o céu não vem com aparato exterior. Nem se pode dizer aqui e acolá está o céu. Imagina-se, aqui está o céu, ou acolá. Os japoneses têm que apontar no sentido contrário, acolá. Não, isso não é céu. Isso não é nenhum céu. Isso são outras coisas. Nem se pode dizer aqui está ele, acolá está o céu. O reino dos céus está dentro de cada um de vós. Agora vem outra linguagem.
O reino dos céus está dentro de cada homem. O que é que ele fala? Não fala nenhum céu chamado, nenhum lugar chamado céu. Nós sempre entendemos que o céu deve ser um lugar. Uma grande sala com entrada, e alguém está lá cuidando da entrada, e manda entrar ou não manda entrar. Não tem nada de estranho com isso. Céu não é nenhum lugar. Não existe nenhum lugar do universo chamado céu. Os defuntos que já foram para o outro lado nunca entraram no céu nem no inferno. Não sabem nada de céu nem de inferno. Nunca viram Deus, nem viram o diabo. Nenhum defunto viu Deus e não viu o diabo. Porque não há nenhum céu. E não há nenhum inferno. E nem há nenhum Deus pessoa. E nem há nenhum diabo pessoa. Né? O reino dos céus está dentro de vós, diz o mestre. Então ele olhou para este reino dos céus, dentro de si mesmo, ergueu os olhos ao céu, conscientizou o seu centro espiritual, conscientizou o reino dos céus dentro dele. E o reino dos céus é luz. Não luz física, mas luz invisível, luz cósmica. Então ele conscientizou a luz cósmica do céu dentro dele, conscientizou, pôs-se em contato consciente com a luz que está dentro de cada um de nós. Não é luz solar, nem luz física, é luz em sentido espiritual. Conscientizou o centro luminoso dentro dele. Isso se chama ergueu os olhos ao céu. Não o céu de fora dele, o céu dentro dele. Apelou para o seu eu divino, como nós dizemos na nossa linguagem. Ele estava no seu ego humano na periferia. O seu Jesus estava no seu ego humano na periferia. Ele se dirigiu para o seu centro divino, para o seu Cristo interno, para o seu Deus. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Isso é a linguagem dele. Então, ele se dirigiu conscientemente para a fonte de todas as coisas. A fonte de todas as coisas é luz. E as coisas aparecem em forma de matéria. A matéria é um produto da luz. Mas a fonte da matéria é a luz. Então ele se dirigiu à fonte dentro dele. Ergueu os olhos ao seu céu interno. Deu ordem a esta luz interna dele que se materializasse em forma de pão e de peixe. E foi obedecido imediatamente. Apelou para a fonte de toda a matéria, que é luz. Não luz física, mas luz cósmica. No primeiro dia Deus criou a luz, diz Moisés. E no século XX, a Einstein diz, a substância primitiva de todas as matérias é luz. Mas nós não temos o poder de transformar a luz cósmica em matéria. Aí nossa fraqueza, nós estamos apenas começando a soletrar as leis da natureza. Isso não é fora da natureza. Vocês nunca devem pensar que existe uma coisa fora da natureza. Não existe nada. A natureza é infinita. A natureza é infinita. Não tem nenhum fim a natureza. A natureza não quer dizer coisa física. A energia e a luz são da natureza. A natureza é tanto física e finita, como também metafísica e infinita. A natureza é infinitamente grande. Mas nós conhecemos só o ABC da natureza. Nem 10%.
Mas aquele homem de Nazaré conhecia muito mais da natureza do que nós conhecemos. Ele não fez nada fora da natureza. Aliás, nunca existiu um acontecimento que ultrapassasse as leis da natureza. Nós usamos a palavra milagre, derivado do latim miraculum. Miraculum, em latim, quer dizer objeto de admiração. Miraculum, aquilo que se admira. O que é que nós admiramos? Quando não conhecemos a causa. Quando conhecemos a causa de um efeito, nós não admiramos mais. Nós falamos, é natural. Imagina, ainda há pouco tempo, um avião seria um milagre. Uma coisa pesada que voa lá no ar, muito mais pesado que o ar, como é que ele pode voar? Isso é um milagre. O século passado seria um milagre. Ver alguém que não está presente seria um milagre. Nós estamos fazendo pela televisão. Ouvir a voz de alguém que não está presente, está lá do outro lado do mundo, está em Washington ou Tóquio, e nós ouvimos a voz dele, tudo isso é um milagre. Era um milagre ainda há pouco. Agora não. Por quê? Porque nós sabemos a engrenagem, como se fabrica rádio e televisão. Nós sabemos que é possível, dentro das leis da natureza, não é contra as leis da natureza, é dentro das leis da natureza, podemos ouvir uma pessoa que está na Lua, 400 mil quilômetros daqui, podemos ouvir. Podemos ver uma pessoa em plena noite, que está do outro lado do globo. Nós estamos fazendo isto. Quer dizer, aviões, rádio e televisão já deixaram de ser milagres para nós. Ninguém acha que isso é um milagre. Não, é natural, tudo é natural. Mas se eu agora, de repente, me tornasse invisível diante de vocês, vocês diriam que eu tinha feito um milagre, claro. Eu não me posso fazer invisível diante de vós, de repente. Isto ainda é um milagre para nós, como o homem pode transformar a sua visibilidade física numa invisibilidade metafísica. Isto para nós ainda é um milagre, ainda por muito tempo parece. E se eu agora me erguesse aos ares e perdesse todo o meu peso e flutuasse livremente nos ares, me desponderasse, eu inventei esta palavra, desponderar, aniquilar o seu pondus, o seu peso. Pode dizer levitar se quiser, mas eu acho melhor desponderar-se do que levitar. Se eu me desponderasse, se eu neutralizasse o meu peso neste momento, flutuasse no ar, eu diria isso é um milagre, porque a gente não pode fazer isso. Vocês podem ter certeza, dentro em breve nós vamos fazer tudo isto. A ciência vai fazer isto. A ciência vai achar meios e modos de se tornar invisível. Isto é ficção científica por enquanto. Ficção científica. Mas isto vai ser a realidade. A ciência vai descobrir o modo de alguém neutralizar todo o seu peso. Não ter mais peso nenhum, nenhuma grama. Isto por enquanto nós não podemos ainda fazer, porque ainda estamos no ABC da ciência. Quer dizer, milagre contra as leis da natureza não existe. Só existe fatos dentro das leis da natureza. Mas a natureza não é aquela que nós conhecemos, isso não é 10% da natureza. Então, vamos chegar a esta conclusão. O que o Nazareno fez era rigorosamente dentro das leis da natureza. Ele materializou a luz cósmica em forma de pão e em forma de peixe. Isto não era milagre contra a natureza, isto era um fato dentro das leis da natureza. Mas ele conhecia um pouco mais da natureza do que nós. Não por estudos. Ele nunca fez um curso de faculdade, nunca. Nem frequentou a escola primária, dizem os discípulos dele. Mas ele sabia por intuição,
por intuição, que é um caminho muito diferente da análise. Nós só conhecemos um pouco por análise intelectual. Mas ele conhecia por intuição cósmica. Então, ele operava com essa intuição cósmica que ele tinha. E conhecia uma vasta área das leis da natureza. Ele sabia que da luz se pode fazer qualquer matéria. Qualquer matéria. Alguns outros também já o fizeram. Ele não é o único, parece. Moisés, no Antigo Testamento, foi o grande predecessor de Jesus. Fez coisas que estão lá na Bíblia, nós vemos puros milagres que ele fez. Moisés não fez nenhum milagre. Mas Moisés tinha conhecimento intuitivo de certas leis da natureza que outros não conheciam. E os que não conheciam essas leis da natureza que ele conhecia, Moisés, diziam que isso é um milagre. Transformar uma bengala em cobra viva, e os magos do Egito também fizeram, não só ele. Quando ele fez aquela história aí de transformar uma bengala, um bastão em cobra, os magos do Egito também fizeram a mesma coisa. Quer dizer, ele tinha colegas que também sabiam fazer o mesmo. Os egípcios sabiam de muitas coisas que nós nada sabemos hoje. Perdemos a noção da sabedoria dos egípcios. Ninguém sabe como é que eles levantaram as pirâmides com blocos desse tamanho que hoje os guindastes não podem nem levantar aos ares. Não tinha guindaste nenhum naquele tempo. Como é que eles fizeram? Fizeram com as mãos. As pirâmides que estão lá, que eu vi diversas vezes. Blocos gigantescos que nem os nossos guindastes levantam. Escrevem livros para saber de onde que vieram esses blocos. Na vizinhança não há nada disto. E como é que eles puderam levantar e colocar exatamente um bloco enorme em cima do outro? É claro que os egípcios já conheciam a lei da desponderação, mas nós perdemos esta noção. A lei de neutralizar o peso de qualquer matéria. Nós não sabemos como neutralizar o peso de um bloco de pedra. É claro que eles faziam. Eles levantaram aquilo com as mãos, não tinha guindaste. E depois desistiram da neutralização e a matéria voltou a seu peso natural. Isto já sabiam os egípcios. Provavelmente os atlantes, que eram os remanescentes da Atlântida, provavelmente eles eram de uma outra humanidade muito anterior à nossa, que já tinham um conhecimento da natureza que nós estamos soletrando o ABC dessas coisas. Então eles já sabiam. Sempre houve magos e místicos e taumaturgos que conheciam coisas na natureza que nós não conhecemos. Mesmo em nosso tempo, ainda há. Se vocês leem algumas coisas de autobiografia do Yoga, de Paramahansa Yogananda, sobre coisas da Índia, eles ficam estupefatos de vez em quando. Como é que eles podiam materializar um palácio? Materializar um palácio? Yogananda conta isso. Bem, na Índia já há muitos séculos e milênios há pessoas que sabem materializar a luz em forma de matéria. Não é novidade. Materializar a luz em forma de matéria é dentro das leis da natureza, mas uma natureza muito mais conhecida do que a nossa. Existe um livro que eu tenho lá sobre o Conde de Saint-Germain. O Conde de Saint-Germain viveu no século XVIII na França, tempo da Revolução Francesa. O Conde de Saint-Germain fez coisas no século XVIII, perto do nosso, que para nós é puro milagre. Puro milagre. E tudo autêntico, certo, muitos viram o que ele fazia. Ele, por exemplo, fazia ouro, sem nenhuma substância, só
por força mental, fazia ouro puro, sem ter nenhuma matéria. Fazia pedras preciosas de toda espécie, safiras e rubins e esmeraldas e topázios e diamantes, só com força mental. Materializava a luz em forma de matéria. Saint-Germain fazia isto, não sabe? Ele é um homem que gostava de coisas preciosas, gostava muito de ouro e de pedras preciosas, mas não era ganancioso. Fazia isto para si e para os outros. Dava liberalmente tudo que ele fazia a quem quisesse, até pedras preciosas, verdadeiras, Saint-Germain. Ele viveu muito nas cortes dos reis da França, no tempo da Revolução Francesa, quando todo mundo era guilhotinado. A célebre rainha Maria Antonieta, que foi guilhotinada também durante a Revolução, ela se dava muito com Saint-Germain, porque Saint-Germain visitava muito a corte de Dona Maria Antonieta. E preveniu esta rainha austríaca, mas casada com um francês, preveniu que eles mudassem de política na França, porque todos acabariam na guilhotina. E acabaram mesmo, inclusive ela. Depois ela perguntou a Saint-Germain: quando é que me visitarás da próxima vez? Saint-Germain disse: é melhor não dizer, porque vai ser um tempo muito triste. Ele se referiu à morte dela de guilhotina. Então, Saint-Germain desapareceu depois da Revolução Francesa, depois de ter vivido muito tempo na França, muito conhecido em muitos países da Europa. E disse: no tempo de Napoleão Bonaparte ele desapareceu. Perguntaram para onde ia. Disse que se retirava por enquanto para o Himalaia, mas que no fim dos tempos ele voltaria ao Ocidente quando a humanidade estivesse nos seus piores dias. Não voltou ainda. Parece que ainda não estamos nos nossos piores dias. Ele já era um desses magos que conheciam praticamente as leis atômicas. Como é que se pode transformar luz em qualquer matéria, em ouro, em pedras preciosas, tudo. Sempre houve desses magos. Porque pela análise intelectual, nós não vamos muito longe. As faculdades só ensinam análise intelectual, mas isso é um ABC da ciência. Muitos que nunca fizeram faculdade nenhuma sabiam de intuição espiritual. Sabiam da intuição das leis da natureza, que estão muito além da inteligência, e usavam essas leis. Moisés fazia, Saint-Germain fazia, Jesus fez. Na Índia tem o Sadhu Babaji, aquele grande mestre da Índia, que há 2 séculos aparece e desaparece no Himalaia. Aparece visivelmente e desaparece. Ele aparece materializado com o corpo visível. Reúne seus discípulos numa esplanada do Himalaia, fica com eles 1 mês, 2 meses, depois ele se desmaterializa outra vez. Isto é mais do que ciência, isto é sapiência, isto é intuição. Intuição das leis cósmicas, e alguns já conhecem essas leis. Não aprenderam nas faculdades, que lá não se aprende isto, mas aprenderam por uma longa experiência de silêncio e meditação. Os que vivem num período de silêncio e meditação profunda facilmente chegam à intuição cósmica e podem fazer coisas que os intelectualistas não podem fazer. Bem, quer dizer, nada disto é sobrenatural. É uma evolução natural muito avançada. Uma evolução de dentro para fora, não de fora para dentro. Não uma evolução pela inteligência, mas uma evolução pelo espírito, ou pela razão espiritual. E Jesus certamente era o mais avançado de todos eles. Fazia coisas que nos evangelhos são narrados
e nós interpretamos como milagres. Mas ele nunca disse que era milagre. Nenhuma vez ele disse que ia fazer um milagre. E nunca fez nenhum milagre. Se milagre é uma coisa contra as leis da natureza, então ele não fez. Se milagre é uma coisa de acordo com as leis da natureza, então ele fez. Não há nada contra a natureza. Há muita coisa que está além do nosso alcance mental. A natureza não é o nosso alcance mental. O nosso alcance mental é um pedacinho das leis da natureza. Nós não alcançamos as leis da natureza na sua integridade. Nós alcançamos uma pequena periferia, um segmento, nem tanto como está aqui. Isto nós alcançamos. Os milagres estão além do nosso alcance mental, mas não estão além das leis da natureza. Não me confunda nessas duas coisas. Os milagres estão além do nosso alcance mental, mas os milagres não estão além das leis da natureza, que a natureza é infinitamente grande. Isto que Jesus fez lá do outro lado do Lago de José, distribuindo a 5.000 homens de tanto alimento que veio de apenas 5 pães e 2 peixes, é uma das coisas mais estupendas que ocorreu naquele tempo. Ele fez diversas vezes coisas semelhantes. Quer dizer, conhecer uma área maior das leis da natureza, uma área muito maior das leis da natureza, por intuição, não por análise, mas por intuição. Conhecer uma área muito grande das leis da natureza nos dá a possibilidade de transformarmos uma coisa na outra, de transformar luz em matéria. Isto seria magnífico se nós já pudéssemos fazer, mas parece que ainda não podemos. Diz os livros sacros, mas futuramente haverá um novo céu e uma nova terra. Quer dizer, um novo céu no interior e uma nova terra no exterior. Isto ele chama novo céu e nova terra. Quando o nosso reino dos céus progredir mais, o novo céu dentro de nós, o reino dos céus está dentro de vós, então nós também poderemos fazer uma nova terra. Isso está no Apocalipse. O Apocalipse já previu. Se o nosso céu melhorar, o nosso céu é a nossa consciência, o nosso eu. Se o nosso céu melhorar, se nós tivermos uma intuição espiritual maior do que temos agora, então nós também faremos uma nova terra. Esta terra em que nós vivemos não é a terra ideal, porque é feita apenas pela nossa pobre inteligência. A inteligência não pode fazer muita coisa. A nossa intuição superior poderia transformar toda a terra, não no inferno em que ele está agora, mas num verdadeiro céu terrestre. Mas, por enquanto, não chegamos a este novo céu. E por isso ainda não podemos fabricar esta nova terra. Mas o Apocalipse diz, chegará o tempo em que haverá um novo céu e uma nova terra. Porque o reino dos céus será proclamado sobre a face da terra. Até agora não foi. Foi proclamado o reino do inferno, mas não o reino dos céus, por enquanto não. Porque nós ainda não chegamos a uma evolução suficiente. Tudo depende do homem. Se o homem progredir a sua evolução, para além do ABC em que ele está agora, e descobrir o seu céu interno, o seu eu, como nós dizemos, o céu que está dentro de nós, como diz o mestre. Então, ele pode transformar a Terra numa coisa completamente diferente do que nós temos agora. Bem,
Chega a isso sobre a multiplicação dos pães. Querem fazer alguma pergunta? Podem fazer. Eu, alma e Deus são a mesma coisa? Só existe uma realidade, o infinito, o absoluto, o eterno, que pode chamar a divindade se quiser. Esta única realidade infinita se revela de muitos modos finitos. A essência é uma só. As existências são muitas, mas a essência infinita está presente em todas as existências finitas. Não se esqueçam disso. A essência infinita está presente em todas as existências finitas, também no homem. No homem ela está conscientemente, na natureza ela está inconscientemente, mas está presente. Existe uma única essência infinita, que se manifesta em numerosas existências finitas, no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal e, sobretudo, no mundo hominal. Conosco começa a essência consciente. Nos outros seres, a essência é mais ou menos inconsciente, ou semiconsciente, ou inconsciente. É isto. Obrigado. Bem, vamos terminar com isto.